Bom dia, meus irmãos, feliz sábado. Amém. Que bom que vocês vieram para, em comunidade, adorarmos o nome do Senhor juntos, não? Louvado seja Deus pela presença de cada um dos que aqui estão. Tudo bem com vocês? Amém. Na medida do possível. Eu não sei até por que eu insisto com essa frase de início, porque se vocês não estiverem bem, vocês não vão ter como falar, né? Assim, não vou ter a oportunidade de dizer. Mas, na verdade, é para induzir você a fazer como a sunamita. Lembra da sunamita? Tinha acabado de deixar a criança morta em casa, o único filho morto em casa, e ela foi em busca do profeta Eliseu. E no caminho ela se deparou com algumas pessoas, e quando as pessoas a saudavam, tudo bem, mulher sunamita. E ela dizia o quê? Tudo bem. O menino estava lá, tinha acabado de morrer o menino, mas ela, pela fé, ela dizia que estava tudo bem. Então a intenção é exatamente essa, induzir você a dizer pela fé que ainda que não esteja tudo bem, Deus, o Deus o qual nós viemos adorar, Ele pode fazer com que as coisas fiquem bem. Amém? Amém. Nós estamos num mês contextualizado, não é verdade? Um mês temático, um mês contextualizado. E eu não estou falando aqui do Novembro Azul, né? Que é uma campanha de prevenção do câncer de próstata. Também é um tema que está inserido nesse mês, mas estou falando da temática do reencontro. E aí pense no desafio de, nas vésperas da mensagem, conseguir um mensageiro com um tema específico. Muito difícil. Se fosse um tema livre, um tema sem a especificidade, seria um pouco menos difícil, mas conseguir nas vésperas da mensagem um pregador pregue a respeito de uma mensagem, uma temática específica é mais complicado. Mas vamos, como eu disse, vamos suplicar, contar com a bênção de Deus para essa mensagem. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 5. Pronto. Com as suas Bíblias abertas agora. A Bíblia aberta, coração aberto, olhos fechados, vamos falar com Deus. Senhor, em mais uma oportunidade nos é concedido a bênção de estarmos aqui, em boas circunstâncias, sim, Senhor, porque estamos com vida, estamos respirando, ó Pai, sem aparelhos, sem nenhum dispositivo externo, e que a Tua bênção, ó Deus, repouse sobre essa igreja nessa hora mais uma vez. Fale aos nossos corações através da unção do Teu Espírito. É o que eu rogo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 5, nós vamos ler aí os dois últimos versículos, 19 e 20. Aí nos diz: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, não é por acaso que essas palavras estão exatamente são os últimos versículos da carta de Tiago, ou seja, são as últimas palavras registradas do apóstolo. E quando a gente vai escrever ali alguma coisa, no final a gente enfatiza aquilo que a gente quer transmitir, a mensagem que quer transmitir. E com o apóstolo aqui não é diferente. As últimas palavras registradas, nós cremos que seja também palavras de impacto, de importância, como de fato é. Só lembrando das últimas palavras de Cristo quando esteve com os discípulos, ele fez uma ênfase profunda, porque seria o último momento que eles estariam com ele ali de forma presencial. Então, nós podemos considerar que as últimas palavras da única carta que conhecemos aqui de Tiago são palavras que devem fazer sentido, devem ter a nossa atenção nos dias de hoje. Por isso podemos perceber que vamos explorar, lembrando que, como eu falei a respeito da temática, é uma temática que tem por título aí, Perdidos e Achados. Nós vamos fazer menção a Lucas capítulo 15,
que trata daquelas 3 parábolas que Jesus conta, não é? E a gente vai ver ali quais são os personagens e o que a gente pode aprender. Mas vamos continuar aprendendo aqui com o que Tiago registra. Tiago fala de gente que se desviaria da verdade, né? Nas entrelinhas ali no parafrasear, gente que se desviaria da verdade. Porque quando ele diz aqui, dentre vós tem desviado da verdade. Então, olha, é possível que terá pessoas que você terá contato que se desviará da verdade, mas que não deveria continuar desviado. Quando eu falo desviar da verdade, a gente pode ampliar o contexto, dizendo que sim, é possível que existam pessoas que se desviaram da verdade, dentro desse contexto de reencontro, né? Mas, e quais são essas verdades? As verdades da palavra de Deus. As verdades que um dia aprenderam, estando, quem sabe, sentado nesses bancos como eu e você. Mas eu quero ampliar esse conceito dizendo que tem muita gente também desviado da verdade presente. Nós podemos estar pregando uma verdade que seja apropriada para o tempo de João, de Paulo, de Tiago e Moisés, mas podemos estar firmados nessas verdades, que é positivo, mas que também podemos estar desviados da verdade presente. E Deus, com a sua misericórdia infinita, edêmica, celestial, não é? Quer fazer com que não nos desviemos da verdade. E o texto continua dizendo que aquele que converter um pecador do seu erro, salvará. Irmãos, converter é um atributo de quem? Do Espírito Santo. É Ele que tem a função de nos ensinar, nos convencer do pecado que há em nós, da justiça que só existe em Cristo e de um juízo que está para ser concluído. Então, esse é um atributo do Espírito Santo, nos convencer. Quando a gente tem a instrução, e o que vamos fazer logo mais à tarde, de visitar, para fazer com que pessoas se decidam por Cristo, voltem, quem sabe, a fazer parte da comunidade cristã. E eu quero reforçar aquilo que eu disse semana passada, não sei se foi aqui, se foi no outro local, que Jesus diz assim: tu és Pedro, lembra disso? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, Jesus tem uma igreja que chama de sua. Olha que espetáculo. Jesus tem uma igreja que ele fala assim: minha igreja. E se Jesus tem uma igreja que chama de sua, eu quero fazer parte dessa igreja. Escatembada, pecadora, imperfeita, sem harmonia muitas vezes, mas a profecia, e eu sou apaixonado pela mensagem profética por isso, porque traz esperança. Semana passada eu fui convidado a estar ali na igreja do Vila América, com um tema também especificado pela liderança. E mesmo sendo um tema pré-estabelecido, eu não hesitei em ir lá contribuir com a edificação da igreja, porque era um tema profético, e um tema profético, você sabe, me impulsiona. E foi bênção para a igreja, foi edificante e para o louvor da glória de Deus. Então a mensagem profética, ela traz essa esperança. Quando Deus diz, né, que sobre essa rocha edificarei a minha igreja, nos diz, ao longo da trajetória cristã, caindo, levantando, servindo muitas vezes de apoio para o que cai, e muitas vezes precisando do apoio para quem está de pé. E aí, com essa tônica, né, Paulo vai dizer assim que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Esse é um conselho que eu creio que seja apropriado para as nossas vidas hoje, continuamente. Se você hoje é aquele que visita, peça a Deus para que você não seja aquele que tem que ser visitado logo mais, não é verdade? Baseado nessa primícia, aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Eu estou me recordando, certa ocasião, alguém chegou para dar um testemunho na igreja dizendo assim: irmãos, eu quero agradecer aqui porque eu fui assaltado. Estranho, né? Alguém agradecer porque foi assaltado. E aí ela teve a oportunidade de dizer por que ela estava agradecendo de forma pública, agradecendo porque ela tinha sido assaltada. Ela diz: não, irmãos, eu estou agradecendo que eu fui assaltado, porque eu estou agradecendo a Deus porque eu não fui o assaltante. E eu peço aqui misericórdia de Deus na vida do assaltante. Então ela estava querendo dizer: olha, entre ser assaltado e ser assaltante, eu prefiro ser o assaltado, porque o assaltante não compreendeu ainda a graça de Deus, não compreendeu ainda a misericórdia de Deus, ainda carece da graça de Cristo ali. Então hoje, se nós estamos na condição de visitadores, clamando, jejuando pela vida de alguém, é também motivo de agradecermos e suplicarmos a Deus na vida daqueles que vão ser visitados. Olha só que interessante, dentro desse mesmo exemplo, eu estou me lembrando aqui de uma situação verídica, né, que aconteceu comigo. Em determinada instituição que eu trabalhei, eu trabalho, o monitor, tem um paciente na maca de Covid lá, todo dependente, mas ele estava lúcido, estava responsivo. E aí um colega foi e se embaraçou com os fios. Você sabe, né, que na UTI tem muitos aparelhos, muitos equipamentos, fios para lá, fios para cá. Um colega foi, se esbarrou num daqueles fios e o monitor veio na cabeça do paciente. Não matou não. Mas, irmãos, e aí foi aquele alvoroço, né? O paciente já debilitado, naquela situação de tratar o pulmão, agora vai ter que tratar a cabeça. E de fato, deu uma talhada no supercílio do camarada, teve que dar ponto, foi uma tensão. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi as palavras do paciente. Ele não mandou chamar a direção, ele não mandou chamar a chefia do plantão, ele simplesmente estava ali com um plantonista, com a gente ali, e ele falou assim: olha, eu quero dar uma palavra. A gente não tinha nem como dizer não, né? Que o camarada, a gente já estava toda numa situação embaraçada ali. E quando acontece alguma coisa com um colega, toda a equipe está envolvida, toda a equipe se responsabiliza. Bom, olha só as palavras do paciente: seu doutor, caiu um negócio ali. Seu doutor, caiu um negócio na minha cabeça. Aí ele diz assim: isso não poderia ter acontecido, mas já que aconteceu, ainda bem que foi comigo. Olha só que atitude madura. Ele falou: olha, isso não era para ter acontecido, ou seja, cuida para que não aconteça com outras pessoas, mas já que aconteceu, ainda bem que foi comigo. Vocês podem ficar tranquilo que eu não vou chamar direção, não vou chamar ninguém, fica só entre nós. E agora entre o Brasil e o mundo, né? Que acontece essa história aqui. Mas a atitude madura daquele paciente em não querer atribuir culpa, atribuir responsabilidade, não. Tudo bem, não era para ter acontecido, mas já que aconteceu, ainda bem que foi comigo. E aí a gente ficou, tenso, mas aliviado. Então nós vemos aqui Tiago dizendo que alguns dentre vós têm desviado da verdade. Alguns dos nossos irmãos têm desviado da verdade, mas o texto continua dizendo no verso 19 ainda, verso 20, mas sabe que aquele que eu converter em pecador, eu comecei falando a respeito do atributo do Espírito Santo, que é converter. Nós não temos capacidade de converter, de convencer, até porque ninguém muda ninguém, não é verdade? Mas o Espírito Santo, sim, tem a capacidade de converter, convencer. E, irmãos, então nós somos convidados por Cristo, através da palavra revelada e escrita, a participarmos do atributo do Espírito Santo. Então, quando nós vamos visitar, vamos fazer essa função, nos dispomos a isso, Deus nos convida a participar desse atributo do Espírito Santo de convencer. Amém por isso? Privilégio, irmãos, de ter esse atributo do Deus Espírito Santo compartilhado conosco.
E aqui no verso 20 conclui dizendo assim que aquele que fizer isso, conseguir usar de tal maneira o atributo do Espírito Santo de converter, tem um atributo agora de salvar. Porque diz que aquele que converte uma alma do desviar da verdade, tem o poder de salvar essa alma. E aqui a gente vê o atributo agora de quem? Se o atributo mais preeminente do Espírito Santo é convencer, o atributo mais proeminente de Cristo é que? Salvar. Privilégio em dose o quê? Dupla. Privilégio em dose dupla de convencer e de salvar. Atributo do Espírito Santo e atributo de Cristo. Então pense nisso quando você e eu estivermos indo em direção à casa de alguém para visitar. Lembre-se que você está revestido do poder do alto, do poder do Espírito Santo e do poder de Cristo, de convencer e de salvar. Não esqueça disso. Amém? Irmãos, alguém já viu assim uma frase: estacionamento exclusivo para clientes? Né? Eu esperava que os irmãos completassem, o irmão ali completou. Estacionamento exclusivo para clientes. Exato. Idoso. Não, mas vamos ficar aqui só no cliente, né? Estacionamento exclusivo para clientes. E aí, certa ocasião, passando por determinada avenida importante da cidade, eu vi uma placa dizendo assim: estacionamento exclusivo para empregados. Soa um tanto para o tempo, né, de direitos humanos, aquelas coisas assim, soa um tanto pesado para hoje. Estacionamento exclusivo para empregados. A gente costuma ver também assim, estacionamento em instituições públicas, né? Estacionamento exclusivo para funcionários, não é? Funcionários soam um pouco menos pesado do que empregados, não é verdade? Mas e o mais recente é o seguinte: estacionamento exclusivo para colaboradores. Já soa, né? Porque colaborador é o seguinte: olha, tudo bem, você é meu empregado, mas você está colaborando para que a empresa arrecade um montante, e aí você está colaborando comigo, eu vou colaborar com você pagando um salário justo, né? Vou pensar assim, que seja pelo menos um salário justo. Então, colaboradores soa mais leve do que empregados e até mesmo de funcionários. Mas aí a gente vê Paulo dizendo aos Coríntios assim: sendo livre de todos, fiz-me escravo. Olha só, é um termo ainda mais pesado do que empregados. Paulo dizendo: sendo livres, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Então, se a gente se escandaliza muitas vezes, porque no dia que eu cheguei, eu vi a placa lá, estacionamento exclusivo para empregados, eu fiquei impactado com aquela situação ali. Mas aí eu vou para a Bíblia, palavra inspirada, e Paulo dizendo que ele se fez escravos. Então a gente se percebe que a gente precisa ser um tanto humildes, né, um tanto colaborador, para que de fato essa palavra seja alcançada primeiramente por nós e na sequência por aqueles que temos contato. Então nós temos hoje, e a ênfase que eu quero dar nesse primeiro momento é isso: nós temos hoje a oportunidade de, junto com o Espírito Santo, junto com Cristo Jesus, de sermos colaboradores no processo de converter e de salvar almas. Amém? Amém. Se você sair daqui já com essa tônica na mente: eu sou um colaborador. Nas palavras de Paulo, eu sou um escravo de Cristo no processo de salvação e de conversão. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é um capítulo que eu creio que seja muito interessante, porque traz aí o tema desse capítulo é exatamente esse, né? O sermão
perdidos e achados. Eu sei que durante todo esse mês, alguns pregadores, eu sei pelo menos de 2, que já trataram aqui a respeito dessa temática, né, dessas 3 parábolas. Inclusive, numa vigília que teve... Que dia foi aquele? Foi antes de iniciar o mês, preparando a liderança para esse momento de reencontro. Teve uma vigília, né, uma reunião de líderes ali na missão, e aí tinha pelo menos 2 mensageiros. Um no início, aí teria um momento de louvor, de oração, de testemunho, e depois outro, no final. Esse outro não tinha chegado ainda, ia chegar depois. E aí o primeiro mensageiro pregou sobre o quê? Lucas 15. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. E aí ele pregou, sentou, e aí foram os momentos de louvor, de adoração, de testemunho. E aí, por fim, o outro pregador chegou depois. E aí teve a oportunidade. E aí o pregador que foi pregar por último pregou sobre o quê? Lucas 15. O mesmo texto. Tamanha é a relevância desse capítulo, que eu chamo de seção de perdidos e achados. Tamanha a relevância desse texto para a nossa vida hoje, nesse contexto de reencontro. Sim, porque ainda que tenha perdidos relatados nessas parábolas, louvado seja Deus, porque conclui dizendo que foram todos o quê? Achados. Quem sabe esteja falando de mim e de você, que um dia esteve perdido. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, e que hoje, para a glória de Deus, pela fé, eu digo que estamos achados. Mas achados para quê? Para sermos colaboradores do Espírito Santo e de Cristo. Amém? Eu quero ler com vocês 3 versículos desse capítulo inteiro. E vão ser versículos salteados. Vê aí o versículo 4. Diz assim: que homem... Todos lá? Todos acharam? Lucas capítulo 15, versículo 4. Somente. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? Versículo 8, agora. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Versículo 13 agora. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, eu li aqui um trecho de cada parábola, são 3, em todo o capítulo, que foi marcante aqui para mim na leitura desse capítulo. Um falando a respeito de uma ovelha, outro falando a respeito de uma dracma, né, que é uma moeda, e outro do filho, um filho gastador, mas que se arrepende na sequência. Mas sabe, o que me chamou a atenção? Que a ovelha perdida, existe aqui um homem que vai atrás dessa ovelha perdida, não é isso? É uma ovelha perdida, mas que tem um homem que vai atrás. Ela tem a preocupação de deixar as 99 lá em segurança. Não sei nem se é em segurança, porque aqui diz no deserto. Deixa as 99 no deserto e vai em busca da ovelha perdida. Mas existe um homem que vai. Na parábola da dracma perdida, tem uma mulher. Tem uma mulher que vai em direção à dracma perdida. E ela não vai de qualquer jeito. Aqui o texto nos diz que ela varre a casa. Ela procura essa moeda diligentemente. Isso denota o quê? Interesse, preocupação, um planejamento, um interesse em achar aquilo que havia perdido, que no contexto é a moeda. Mas, irmãos, na história do filho, ninguém vai atrás. Ninguém vai buscar o filho perdido, o filho pródigo. A gente vê que o pai ele fica na expectativa de que o filho volte. E aqui o relato diz, a gente não vai ler na íntegra, mas vocês conhecem,
o pai fica na expectativa, olhando na expectativa de que o filho volte. Então na ovelha tem um homem que vai atrás, na dracma tem a mulher que vai atrás, mas na questão do filho não vai atrás. Nós vimos também algumas peculiaridades que é inerente a essas três parábolas. O que a gente percebe? Olha só, a ovelha é um ser animado, né, que sente frio, que sente fome, que sente medo. Assim a gente pode perceber, pode entender. Tem coração que pulsa, é um ser animado. Na ovelha, irmãos, a ovelha, ela sabe que está perdida, não sabe? Ela tem a sensação de que ela está perdida, ela se desapartou do rebanho, ela sabe que está perdida. O que é que ela não sabe? O que ela não sabe é voltar, ela não sabe o caminho de volta, porque se ela soubesse, ela não estaria perdida, ela voltaria. Olha só que característica interessante. A ovelha, um ser animado, que tem um coração que pulsa, sabe que está perdida, mas não sabe voltar. E a dracma? Um ser inanimado, não sente fome, não sabe falar, é fria, é uma moeda fria, não tem vida em si. O que a gente percebe na questão da dracma? Vamos transportar aqui agora determinadas características da dracma para uma pessoa. Ela não sabe que está perdida. Ela não sabe que está perdida e muito menos se interessa em ser achada. Você conhece alguém assim? Você olha pelo comportamento, você não julga intenções, mas você observa ações. Está perdida e nem sabe que está perdida. Não tem interesse em voltar. Essas são as características de uma pessoa dracma, coração gelado, duro. É ministrada a palavra através de diversas formas, rádio, TV, pessoalmente, folheto, e ali o coração duro. Dracma está perdido, mas não sabe que está perdido, não reconhece que está perdido e muito menos se interessa em voltar, em ser achado. E o filho, irmãos? Por isso que o pai não vai atrás. Por isso que não tem no relato parabólico, né, na parábola, não tem na parábola alguém que vai atrás, porque ele está perdido, ele sabe que está perdido e ele sabe o caminho de volta. Por isso que o texto diz que o pai não vai. O pai fica, o máximo que o pai pode fazer é orar por ele, interceder por ele, ficar na expectativa, programar a festa para, se um dia ele voltar, receber de braços abertos, preparar muito mais do que o ambiente externo aqui. Não sei quantos perceberam isso. O ambiente externo para receber o filho pródigo, o ambiente estava preparado. Mas antes do ambiente externo estar preparado, o coração do pai estava preparado. Então a gente pode pensar que antes de preparar o ambiente, a decoração, o convite caprichado, antes de preparar o coração, tudo isso que é externo, nós precisamos preparar de antemão o nosso coração para receber esse filho pródigo caso ele volte. Então, características da ovelha: sabe que está perdida, mas não sabe voltar, e precisa de um homem que vá em busca. E esse homem é Cristo Jesus, é o pastor das ovelhas, é o pastor amado, é o único pastor. E que nessa analogia que nós iniciamos dizendo lá no livro de Tiago, que Cristo transfere, nos concede atributos que é inerente a Ele, é inerente ao Espírito Santo, para fazer o papel desse homem pastor, que vai em direção, que vai em busca dessa ovelha que está perdida, mas que não sabe como voltar. Quem sabe muitos de nós iremos visitar hoje ou durante a semana pessoas com características de ovelha. Às vezes até reconhece que está perdida. Às vezes, quando você começa a puxar assuntos religiosos, falar de Bíblia, falar de Cristo, baixa a cabeça. São características de pessoas que sabe que está perdida muitas vezes, sabe que deixou o aprisco do Senhor, mas que muitas vezes, por circunstâncias da vida, não sabe
como voltar, não sabe o caminho exato de volta. Mas também é possível que iremos visitar pessoas com coração de dracma. E aí, irmãos, olha só que interessante, envolve o que em buscar essa dracma perdida? A Bíblia diz a mulher. E o que em profecia quer dizer mulher? Igreja. Irmãos, que espetacular esse negócio. Fala de um homem que vai buscar uma ovelha. Fala de uma mulher que vai buscar uma dracma. Isso quer dizer para mim e para você que para alcançar corações gelados de dracma, precisamos nos unir como igreja para que esse impacto seja de fato e de verdade eficiente. É possível que você, lidando com a sua visita ali, ou com pessoas que você tem contato no seu dia a dia, você não seja suficiente a sua intercessão, que você precisa da ajuda da igreja, como mulher que varre a casa, que procura e que se alegra quando essa moeda é achada. Por isso a importância e a ênfase que a gente dá todos os sábados aqui, no momento dos anúncios, enfatizando os horários de culto, os dias que tem culto. Para quê? Para que você e eu, congregando, sejamos mais fortes para alcançarmos dracmas perdidas. Mas, irmãos, a ênfase aqui é de fato no filho. O filho, ele, como nós vimos, ele sabe que está perdido. Ele sabe o caminho de volta. E Deus como Pai, e nós como filhos do mesmo Deus, que não deixaram de ser nossos irmãos. Nós não estamos aqui na condição de irmãos mais velhos, né, como foi tratado aqui por Damasco, de forma tão espetacular. Não podemos estar aqui na condição de irmãos mais velhos, de que quando chega, em vez de ficar alegre, ficar com inveja, ficar ressentido, ficar de alguma forma, não é? Mas estamos aqui na condição de irmãos, filhos do mesmo Pai, e que almeja o mesmo céu. Mas, irmãos, tem um ponto na vida desse menino, desse filho pródigo, que desde quando eu li essa parábola pela primeira vez, me impactou profundamente. Eu quero compartilhar para ver se os irmãos vão ter a mesma sensação. Versículo 17 do capítulo 15 de Lucas. No versículo 17 do capítulo de 15 de Lucas, nos é dito assim que, tornando em si, ou caindo em si, outra versão diz, caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O texto nos é enfático em dizer, o menino, na situação que estava, caindo em si, considerou a possibilidade de voltar para a casa do pai. E isso é o ponto da virada. Foi naquele momento que ele falou, não, eu vou considerar a possibilidade de voltar para casa. E a gente percebe ali que ele se organizou as palavras, ensaiou algumas coisas para dizer, mas teve que chegar a esse ponto, o ponto da virada, que foi quando ele caiu em si. Quando disse que naquele momento ele caiu em si, isso diz para mim que até aquele momento ele estava o quê? Fora de si, irmãos. Estava fora de si. Vou fazer o que me dá na telha, o dinheiro agora é meu, a casa é minha, vou fazer o que eu quero. Fora de si. Fora de si. Mas louvado seja Deus que chegou na vida, e por isso que Cristo contou dessa forma, que em nome de Jesus, que possa chegar esse momento na vida daqueles com quem estamos orando, que possam de fato cair em si e desejarem voltar para a casa do Pai. Do contrário, irmãos, a nossa expectativa vai ser exatamente a expectativa daquele pai. Organizou tudo, ornamentou a igreja, fez convite, mas enquanto o menino não caiu em si, não houve transformação, não houve o retorno, não houve o ensaio das palavras. Então que a ênfase da nossa oração, a ênfase da nossa intercessão, ela seja exatamente para que exista esse encontro, esse reencontro dessa pessoa com Cristo Jesus. Nós, a cada dia,
devemos ter, nós os que estamos aqui, a cada dia nos reencontrando com Cristo, lá no nosso altar de oração, no nosso cantinho de oração, tendo encontros especiais, periódicos, intencionais, de qualidade com Cristo, nós estaremos tendo o nosso encontro com Jesus, para nos tornarmos colaboradores de Cristo no processo de salvação e de conversão, para nos tornarmos promotores, colaboradores, para que outros possam ter esse encontro, esse reencontro especial com Jesus. Irmãos, que esse reencontro, esse caindo em si, de todo aquele que reconhece estar perdido, que esse caindo em si possa ser em um momento ainda com oportunidade de salvação, ainda com oportunidade de graça escancarada, de porta da graça escancarada. Por quê? Porque se não for assim, vão descobrir com amargor no coração e na alma, que na verdade nunca foram filhos, que nunca passaram de dracmas, e que mesmo escutando tantas vezes a história da ovelha perdida, se perderão. Tantas vezes escutando a história da ovelha perdida que foi achado pelo pastor, ainda assim, se não for em tempo oportuno, vão descobrir amargamente que nunca passaram de dracmas perdidas, quem sabe, ainda que dentro dessa igreja. Mas o nosso desejo é que Cristo Jesus, o Espírito Santo, fazendo a sua obra prima de conversão e salvação, usando a mim e a você, possa chegar a esse objetivo máximo. Por quê, irmãos? Porque Deus tem mais interesse na nossa salvação do que nós mesmos. Deus tem mais interesse que sejamos salvos do que nós, que somos os beneficiados, temos interesse em ser salvos. Irmãos, nessa mesma vigília lá, aconteceu um negócio que me impactou. Eu creio que tem impactado todos aqueles que estiveram lá. Nós somos desafiados a pegar um papel, um simples papel, colocar o nome de alguém que a gente desejaria interceder. Mas junto com esse papel, foi também nos concedido uma bexiga. Era uma dinâmica. Uma bexiga em formato de coração. Na outra mão, um papel para eu escrever o nome de alguém que eu estaria desejoso de interceder. E qual era o desafio? Escrever o nome naquele papel, dobrar o máximo de vezes possível e colocar aquele papel dentro daquela bexiga em formato de coração. Para quê? Para que uma vez dentro daquela bexiga eu pudesse insuflar o balão e aquele nome ficaria dentro da bexiga de formato de coração. E ali simbolicamente eu estaria colocando alguém no meu coração e estava dizendo ali de forma pública que eu estaria intercedendo por aquela pessoa. Mas sabe o que foi que me impactou, irmãos? Eu tive dificuldade de colocar aquele papel dentro daquela bexiga, irmãos. Fisicamente. Teve gente que nem conseguiu. Tamanha dificuldade em colocar o papel dentro da bexiga. Wesley, você teve facilidade em colocar? Não conseguiu. Encheu o balão. A irmã Cristina também. Irmãos, é muito difícil colocar um papelzinho dentro de uma bexiga e então soprar. Mas Deus quis dizer para mim, naquela noite de reflexão, de uma simples dinâmica, que também muitos de nós, e pode começar a partir de mim, temos dificuldade em colocar alguém para intercedermos no nosso coração. Assim como eu tive dificuldade fisicamente ali, em colocar aquele papel dentro da bexiga, simbolizando alguém que eu estaria orando dentro daquela bexiga, eu também representa para mim, espiritualmente, a dificuldade que nós muitas vezes temos em colocar alguém como meta espiritual, como meta de intercessor. O livro de Hebreus, capítulo 10, 25, nos diz que Jesus vive eternamente
como intercessor. Isso é bênção para nós, saber que temos um Deus que intercede diuturnamente pelas nossas vidas. Mas nessa manhã, irmãos, Ele nos convida a fazermos parte do exército de intercessores. Que por mais que tenhamos dificuldade em fazer isso, além de fisicamente e espiritualmente, nós não podemos desistir. Muitos desistiram e não conseguiram completar ali a tarefa, mas muitos concluíram. Com dificuldade, encheram muito o balão, encheram pouco, mas conseguiram. Que nós também não desistamos de colocar pessoas como metas espiritual para que possamos estar intercedendo. Porque assim como intercedemos hoje, em algum momento no passado, alguém intercedeu por você. Nessas madrugadas que estamos tendo aí a vigília, 5h30 da manhã, o pastor contou um relato breve que me chamou a atenção também. Ele disse que no dia que a mãe dele morreu, ele teve a consciência: perdi a minha principal intercessora. Quem assistiu vai se lembrar. No dia que a minha mãe morreu, irmãos, eu tive a consciência e senti o peso espiritual de que eu perdi a minha principal intercessora. Ele estava reconhecendo que ele encontrava na mãe uma intercessora. Mas nós não morremos. Nós estamos aqui com fôlego, com vida, e podemos nos colocar nas mãos do Senhor para sermos intercessores, fazendo aquilo que Deus espera que façamos, nos unindo ao ministério dele, que é de ser intercessor. Mas um outro detalhe, o tempo me permite dizer, um outro acontecimento ocorreu ali naquela noite de vigília, que os irmãos que organizaram nem sabem o impacto que causa individualmente nos nossos corações. Ali tinha um casal que estavam pronto ali para ser rebatizados. Lembra disso? Tinha um casal que estava pronto para ser rebatizado, ou seja, era um irmão que andou durante determinado tempo com o Senhor, fazendo parte da igreja. Detalhe, irmãos, esse do casal ali, o esposo, ele havia concluído 4 anos de teologia na faculdade adventista. E desistiu, faltando 1 ano para ser pastor, ele desistiu. Não desistiu da faculdade, não desistiu ele desistiu da caminhada cristã. Desistiu de tudo. Abriu mão. Não quero mais ser pastor, não quero mais ser membro dessa igreja, não quero mais ser cristão. Desistiu de tudo. Faltando 1 ano para ser pastor. Após ter concluído 4 anos de ministério ali, educacional. Mas o tempo passou, algumas coisas aconteceram, algumas pessoas intercederam por ele, e naquele momento que estava lá, nós estávamos lá em aprendizado, em comunhão, naquele dia ele decidiu se batizar novamente, ser rebatizado. Novamente entregou o coração para Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando ele estava lá na outra sala, se trocando de roupa para entrar, para ser batizado, um dos pastores distritais, que ele tinha muitos, um dos pastores entrou e o reconheceu. Você vai ser rebatizado? Quer dizer que você saiu da igreja? Nós éramos ali colegas de contemporâneos. A gente se encontrava ali nos corredores, você era tão empolgado, tão otimista com o evangelho. Para mim é uma surpresa, 2 surpresas. Uma surpresa você ter saído da igreja, e a outra surpresa é você estar sendo rebatizado. E o pastor, ele ficou tão eufórico com o encontrar com um colega que estava ali para... Ele não sabia que o camarada tinha saído, mas ele estava alegre porque ele estava voltando. Aquilo ali, irmãos, o pastor estava dizendo, olha, ele pegou o microfone, quebrou o protocolo do programa. Esse irmão aqui, olha, eu o conheço, eu conheci lá na faculdade. E para mim foi uma surpresa ele ter saído da igreja, mas louvado seja Deus, porque ele está aqui, mais uma vez, renovando o pacto com o Senhor. E aí me chamou a atenção ele dizer assim, batendo nas costas do irmão que ia ser batizado, falou, irmão, o protocolo diz que é o pastor fulano de tal, do seu distrito, que irá te batizar. Se eu soubesse que era você que seria batizado, eu faria questão de entrar naquele tanque e fazer a cerimônia batismal com você.
mas né, o protocolo está aqui, a gente não pode quebrar as regras, e está ali, o irmão vai ser batizado pelo meu colega pastor fulano de tal. E sumiu de cena. E aí o pessoal cantou mais um louvor e fez ali mais alguma oração. E quando foi no momento de fato de batizar, quem é que estava no tanque batismal? Aquele pastor amigo. Aquele pastor amigo conversou com a liderança do programa e falou assim: olha, tudo bem que era um outro pastor que estava escalado, mas eu faço questão de entrar no tanque com ele, porque eu conheço ele. Eu conheço ele e vai ser uma alegria para mim. O pastor estava mais eufórico do que o próprio batizando. Não foi isso que a gente percebeu? Mas o que eu aprendi com isso, irmãos? Uma lição espiritual tremenda. Eu aprendi que quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente considera os protocolos, a gente não quebra regras. Quebrar regra é quebrar mandamento. Mas a gente se põe à disposição. A gente vai atrás, a gente corre atrás e a gente faz. E ali, quando aquele camarada desceu as águas batismais com o pastor que estava ali empolgado, eu fui impactado com a mensagem que foi transmitida sem eles abrirem a boca nesse quesito. Que quando a gente quer, a gente se esforça, a gente busca. Quando a gente não tem força, a gente busca a força de quem tem. Deus, o Espírito Santo, os anjos estão todos interessados na minha salvação, na sua salvação e na salvação daqueles que estão lá, que muitas vezes sabe que está perdido e não sabe como voltar. Aquele que não sabe que está perdido, mas que precisa ser achado. E aquele que, ainda que saiba que está perdido, sabe qual é o caminho, sabe qual é o endereço, mas que muitas vezes não tem forças para voltar. Então, se eu e você tomarmos posse de tudo aquilo que está à nossa disposição, se você de fato querer, você e eu vamos ter essas ferramentas, esses atributos à nossa disposição, e o céu vai estar mais repleto, porque um dia você e eu quisemos e tomamos posse de tudo aquilo que estava à disposição para ser usado para a salvação de almas. Quantos querem dizer assim, eu quero? Vou perguntar de novo, quantos querem dizer, eu quero? Amém, louvado seja Deus. Então que você e eu, ao meditarmos na música que iremos cantar na sequência, que possamos de fato e de verdade entregarmos o nosso coração, não só o nosso coração, mas os nossos pés, né? Lembra lá das armaduras do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, um cinturão da verdade, mas também os sapatos da pregação, da caminhada da pregação do Evangelho. Que Deus possa pegar a sua decisão que você manifestou e dizer: eu quero, e pegar essa disposição sua, imbuído no poder que há nele, e fazer a obra que tanto ele deseja realizar na nossa vida. Que Patrícia, ao cantar essa música, você possa meditar e possa ser revestido desse poder para glorificar o nome de Cristo e edificar o corpo de Cristo que somos nós. Amém. Eu vou cantar com a igreja. Vamos nos colocar de pés e vamos cantar Ovelha Errante de Regina Mota. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, eu quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou meu desespero, tive medo de morrer.
pois o frio congelava, não podia me envolver, porque fui assim tão longe que tolice cometi. Se pudesse voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, convidando-me a gritar. Me avisou lá no penhasco e correu pra me alcançar. E estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Agora de tristeza no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus por esse pastor que nunca desiste de nós. O conjunto de parábolas conclui dizendo: mas era justo que alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Que essa possa ser o final da história de cada um de nós e daquele também que iremos visitar, pelo poder e unção do Espírito do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor ministrou tremendamente em nossos corações nessa manhã de sábado, ó Deus, com o tema pré-estabelecido, sim, mas na agenda do Senhor. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, abençoando essa igreja, Deus, aparando as arestas. Ó Deus, se porventura não existe harmonia entre nós, o Senhor tem esse poder para, ó Deus, em primeiro lugar, aparar as nossas arestas, nos ajudar, ó Deus, a termos harmonia, união de pensamento aqui dentro, para que fortalecidos, como mulher que busca a dracma, ou como homem que busca a ovelha, mas como pastor que busca a todos. Imbuídos, ó Deus, dessa graça, desse poder, confiantes de que podemos contar com os atributos do Espírito Santo de intercessor, de alguém que pode converter, e também dos atributos, ó Deus, de Cristo, de salvar, que nós possamos, ó Deus, apesar das nossas dificuldades, de colocar pessoas em nosso coração para intercedermos, que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Essa tarefa, ó Deus, que primariamente é do Senhor, mas que o Senhor conta conosco nessa missão. Não temos forças, muitas vezes não temos ânimo, mas o Senhor pode todas as coisas. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É certo de que podemos contar com essa bênção, que rogamos nossa voz e elevamos nossos pensamentos a Ti, na certeza de que o Senhor nos assiste nessa hora, desejoso de fazer a obra do Senhor em nós e através de nós. Leva-nos, ó Deus, para casa na paz e segurança do Senhor. É o que eu rogo, Pai, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém.